Então, vamos criar aqui um pacote chamado lanche, certo? Pacote lanche. E aí, dentro dele, a classe lanche também. Então, uma classe lanche. E o lanche, como eu disse anteriormente, ele vai ter o nome dele, né? E também ele vai ter o valor. Agora, aí que tá. Para a gente trabalhar com valores no Java, a gente tem duas opções. A gente tem o double, que é um tipo que ele armazena valores, né? E tem o big decimal também. O mais recomendado para se trabalhar com valores no Java é o big decimal, porque ele tem uma precisão bem melhor do que o double, tá? O double, assim, você pode usar mais para quantidades, né? Quantidades, quilogramas, para tudo isso, né? Mas para valores monetários é recomendado você usar o Big Decimal, ou então a gente tem também o Currency, né? Agora que a gente está usando já o Java 17, mas que até então não tinha antigamente. Mas a gente vai usar aqui nesse nosso teste, por enquanto, não precisa se preocupar muito com esses caras. A gente vai usar o Big Decimal, então, e aqui vai ser o valor do lanche. E aí a gente vai ter um construtor também, né? A gente pode ou usar o atalho aqui do IntelliJ dando um Alt em Insert, ou então a gente pode criar na mão, né? Public. É bom criar na mão no começo para vocês se habitualizando, né? Como que funciona a estrutura do método, como é que escreve. Então vamos escrever junto aqui, então. Public lanche, né? Esse cara vai receber o nome, que é um string, e um big decimal, que é o valor. Aí é só a gente setar esses valores que vão vir então nos nossos atributos aqui. Então, thisNome recebe nome e this.valor recebe valor. E o ponto e vírgula em cada linha para dizer que acabou a nossa instrução, né? E aí vamos dar um Alt Insert aqui e gerar apenas os métodos gets, né? Para a gente conseguir recuperar os valores do nome e do valor. Então tá, criamos a classe lanche e agora a gente vai então criar a nossa próxima tarefa, né? Era criar lá no banco de dados pelo menos uns 3 lanches aí para a gente retornar para mostrar no sistema. Então public, bom, a gente quer uma lista, né? Então list de lanche. Então lembra sempre a lista, que é o que você quer, e o objeto é só você colocar dentro do sinal do maior e menor, que é o tipo do nosso objeto, né? Então list lanche e obter lanches cadastrados. E aí, igual a gente fez ali com o cliente, a gente faz para o lanche também. Então list de lanche, né? Vamos dar o nome de lanches cadastrados. Você viu que agora ele já nem pediu para importar mais o list, né? Porque a gente já tinha importado no cliente, então faz isso só uma vez. E new array list para a gente inicializar a nossa lista. E aí vamos criar um primeiro lanche, então. Então vamos criar aqui então um x salada, tá? X salada. E aí new lanche. Primeiro a gente tem o nome, né? Vou usar esse padrãozinho aqui, x-salada, e o valor dele, que é um big decimal. Como ele é um big decimal, eu preciso dar um new big decimal também para eu conseguir passar lá. Antes, quando era string, né? Era só colocar dentro de aspas e já estava tudo certo. Agora não, agora a gente precisa instanciar essa classe do big decimal. E aí vamos colocar aqui então R$20, tá? R$20 o x-salada. Próximo, lanche, cheeseburger, new lanche, aí x-burger e o valor do cheeseburger, que vai ser R$15, e mais um lanche x-tudo, então new lanche, entre aspas, x-tudo, né? E new big decimal, valor de R$30. Beleza. Então, criamos 3 lanches. A gente precisa, então, agora adicionar esses lanches à nossa lista.
Então, vou adicionar primeiro o x-salada. Vou copiar aqui x-salada, x-burger e, por último, o x-tudo. Aí, a gente tem que retornar, né? Dar um return nos lanches cadastrados. Então, né? Uma lista de lanche vazia foi cadastrada. Os lanches foram criados separadamente. Cada cara desse aqui é um objeto. E a gente adicionou os objetos na nossa lista, né? 3 objetos, x-salada, x-burger, x-tudo. E retornamos os lanches cadastrados. Perfeito, maravilha. Então, né? Se o cliente já está cadastrado, já encontramos o seu cadastro no sistema, agora é só escolher o seu lanche. E aí, mais uma mensagem. Temos os seguintes lanches disponíveis. Porém, a gente tem uma lista de lanches, né? Vou até dar um espaço aqui para ficar melhor de visualizar. Eu vou chamar aquele cara lá. List, vou trazer ele para cá, né? Como a gente não tinha nessa classe ainda a referência do list, a gente vai ter que importar. Então, eu vou dar aqui agora um Ctrl espaço e dou um Enter, já importou para mim lá em cima. Só para te mostrar, né? Já veio aqui para cima. Então, import Java Util List. Então, lanches cadastrados. E aí, eu vou chamar o nosso banco de dados, né? New banco de dados ponto obter lanches cadastrados. Beleza, tenho todos os lanches cadastrados, então, nessa variável. Porém, como esse cara é uma lista, como é que você acha que eu faço para exibir no console todos os lanches cadastrados? Lembra lá que a gente usou o for, né? A gente usou o for ali para fazer a validação do cliente. É a mesma coisa que a gente vai usar aqui. A gente vai chamar, então, o for. O objeto é um lanche. Eu quero iterar os lanches cadastrados. Então, lembra que sempre que você precisar percorrer uma lista, você vai usar o for. Tem outros jeitos de você fazer essa iteração, né? Mas por hora a gente vai ver só o for aqui. Logo a gente vai ver outras opções, tá bom? Então, a gente vai pegar o for. Nisso, a gente vai conseguir iterar todos os lanches, né? Que a gente tem 3. Aí, então, a gente pode usar aqui o nosso systemout.println. Se eu digitar só salt aqui no IntelliJ, ele já preenche para mim, quer ver? Ó? Aí ele já cria, eu digito salt, ele já completa para mim. E aí, a gente vai printar o nome de cada lanche. Lanche.get nome. E também vamos passar o valor para o cara já saber qual é o valor do lanche. Então, lanche.getValor. Vamos ver como é que ficou? Vou rodar aqui então. E aí eu vou informar então o Jean, né, que é já um usuário cadastrado, para a gente ir para o próximo passo. Jean. Beleza, ó. Ele finalizou porque a gente não fez mais nada, mas ele já mostrou, ó. Já encontramos seu cadastro no sistema, agora é só escolher o seu lanche. Temos os seguintes lanches disponíveis: x-salada, x-burger, x-tudo. E aí a gente tem que pedir então para o usuário informar qual que ele quer agora. Porém, fica bem mais simples, né, o usuário digitar o número do lanche que ele quer do que ele ter que digitar o nome completo, né? Ao invés de digitar x-salada, se tivesse aqui um 1, por exemplo, né, ficaria bem mais simples a gente pegar qual lanche que ele quer. Então, vamos fazer isso. Vamos lá no lanche, ó, e vamos acrescentar um novo atributo, que vai ser o ID do lanche. Então, esse cara agora vai ser um integer, que é o integer a gente usa, ele é um tipo de objeto que a gente usa para armazenar números. Então, vou chamar aqui de ID, e a gente vai ter que acrescentar também, então, no nosso construtor, o ID do cara, certo? Então, thisID recebe o ID que vai ter que passar. E também vamos adicionar aqui um getter para esse ID. Show de bola! Tá vendo que o IntelliJ já ficou vermelho aqui, né? Todos os lugares que estavam usando o lanche, passando apenas o nome e o valor, ele já quebrou, né? Se a gente
rodar o projeto nem vai rodar porque está com esse erro. Se a gente clicar aqui nesse Related Problems, ele já vai mostrar, vai levar para a gente aonde que foi o problema. Aqui, ó, que foi nesse carinha aqui. Tá certo? Então ele fica até em vermelhinho aqui. Tá faltando a gente passar o ID. Então vamos lá. Como é número, é só a gente digitar o número. Não precisa nem de aspas, né? Nem criar um outro objeto. O integer ele é bem tranquilo. Então, o x-salada vai ser o 1, x-burger vai ser o 2 e o x-tudo vai ser o 3. E aí, lá no nosso main também, né? A gente vai passar, então, o lanche.getID, certo? Mas vamos concatenar aqui um parêntese só para ficar bonitinho para se ver, mas o nome do lanche, e aqui eu vou dar um espaço. Então agora o nosso console, além do nome e do valor, vai ser exibido a opção para ele digitar. Vamos ver como é que ficou? Então tá, informe seu nome, Jean, já encontramos o seu cadastro e tal. Aí agora, né, é só ele informar a opção desejada, tá? Então aqui embaixo, logo aqui embaixo, a gente pode criar uma nova variável chamada opção escolhida, e aí a gente usa o mesmo recurso aqui do scanner, né, uma entrada de dados next line, aonde o cara vai digitar a opção que ele quer. E a gente tem que passar também uma mensagem para ele, né, falar para ele digitar a opção que ele quer, que a gente só soltou o nome dos lanches, o ID e o valor, né? Então, vai imprimir todos os lanches, temos os seguintes lanches disponíveis. Aí, né, escolha, digite o número do lanche desejado. Vamos ver como é que ficou, então. Uma coisa bem importante aqui. Esse cara aqui, o scanner que a gente está usando, né, para a entrada de dados, o nosso objeto é entrada de dados, o método nextLine, ele retorna apenas string para a gente. Tanto é que se a gente der aqui um Ctrl espaço, ó, a gente consegue visualizar o retorno do método, que no caso é string. Porém, a nossa opção escolhida, que é o ID lá do lanche, né, ele é um inteiro, ele é um integer. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que converter o retorno aqui, né, da nossa entrada de dados, do método nextLine, para um integer, para um inteiro. Então, isso é mais um recurso que a gente consegue fazer, né, que é a conversão. A gente sempre consegue converter, por exemplo, um string para int, um integer para string, vários tipos de objetos, né? A gente consegue converter de um para outro. Nesse caso, a própria classe integer, ela tem um método que converte para a gente automaticamente, que é o parseInt. Então, se eu dou um integer.parseInt e passo uma string aqui dentro, esse cara já vai converter essa string, né, esse texto, em um integer, tá? Porém, né, só para deixar claro que ele consegue converter, é claro, né, porque em teoria esse cara ele é um número. Se eu digitar um símbolo arroba aqui, por exemplo, né, ou hífen, o símbolo cifrão, vai dar um erro, ele não vai conseguir converter e aí vai lançar uma exceção. Mas assim ele vai conseguir converter para a gente. Vou até digitar aqui então systemout, opção escolhida, só para mostrar se ele pegou realmente a opção que a gente quer. E vamos rodar para ver como é que fica então. Então vamos lá, informe seu nome Jean. E aí, ó, temos os seguintes lanches disponíveis. Ó, aqui a gente já fez uma leve cagadinha, né, ó. A gente deixou a opção escolhida dentro do for, né? Esse cara aqui tem que ficar fora do for. Ele vai exibir todas as opções escolhidas, né? E aí, fora do for, que ele vai digitar a opção desejada. Que você viu? Como ficou dentro do loop, dentro do for. Para cada lanche, ele ia pedir para digitar o lanche desejado. Para cada lanche, ele ia pedir para você escolher uma opção. Então, vamos lá de novo. Agora ficou certo. Informe seu nome, Jean.
Aí agora sim, ó, já encontramos lá o seu cadastro do sistema, temos os seguintes lanches disponíveis. Vou escolher então aqui o X-Tudo, número 3. Aí digitei o número 3, aí, né, como a gente só imprimiu o número sem nada, ele já imprimiu o número 3. Então, ele está pegando, né, o lanche certo que a gente escolheu já.